para o seu irmão: você é um vaso. Fala com autoridade: você é um vaso, mas de barro. Amém. Sente adorando ao Senhor. Aleluia. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho, no primeiro capítulo de Jeremias, Deus chama ele e fala assim: Jeremias, antes de você nascer, eu te conhecia, eu te escolhi. Repita comigo: eu te escolhi. Ainda que você era informe, Jeremias, eu te escolhi e eu te dei a nação como você, como profeta. Você vai ser um profeta para essa nação. E antes que você fale, eu não sei falar, eu coloco as minhas palavras na sua boca. E Jeremias, ele entrou em conflito porque o contexto era um contexto caótico. O pecado tinha tomado conta de uma tal forma, o coração do povo era duro. E é por isso que Jeremias era chamado do profeta chorão. Porque embora o sermão, a mensagem que Deus falava para ele falar fosse dura, o coração dele era sensível, era um coração temente. E aí agora nesse capítulo 18, Deus ele chama Jeremias e faz uma proposta. Fala assim: Jeremias, desce para a casa do oleiro, porque eu tenho algo a revelar para você. E quando Deus, querido, ele nos leva para um ambiente, ele nos leva para a olaria, ele tem um propósito. E aí entra nesse versículo que nós lemos, que quando ele desce, ele vê o oleiro, a visão que ele tem, é o oleiro pisando nas rodas e a plataforma girando. E quantas das vezes, irmãos, eu e você só vemos a plataforma giramos. A gente só vê a plataforma girando. A gente vê só o cenário. E o Espírito Santo falava ao meu coração: tem pessoas que só vê o agora, porque a nossa visão é limitada. Mas não pode esquecer que tem um Deus, que Ele é o Senhor da obra. E o pé dele está lá, está rodando, porque Ele tem o controle. Aleluia. A gente olha a situação e a gente esquece que tem alguém que está no controle de todas as coisas. E me chama a atenção porque em vários momentos da Bíblia, nós somos comparados a vaso de barro. Os estudiosos dizem que há 11 elementos no barro que existe no nosso corpo, que comprova que eu e você fomos feitos do barro, da terra. Isaías, em um certo momento, ele chama o povo e fala assim: ei, quem és tu, caco? Quem és tu, barro? Para contender com o seu Senhor, com o oleiro. E quantas das vezes, irmãos, nós nos questionamos, nós queremos ter todas as respostas, nós queremos ter todos os porquês, nós queremos entender, mas essa noite o Espírito Santo vem falar comigo e com você. Ele é o oleiro, nós somos o barro, Ele é quem está no controle de todas as coisas, e certamente Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. E eu fiquei analisando, irmãos, e o que eu achei maravilhoso é que antes de Deus, do oleiro, formar o vaso, Ele escolhe. Fala para o seu irmão: você é escolhido a dedo. Aleluia. Dizem que existem mais de 200 tipos de barro. E o oleiro, quando ele vai escolher, embora tenha 200 tipos, pouquíssimos servem para fazer o vaso. E eu louvo a Deus porque com Deus também é assim. Quando Ele vai escolher, irmãos, Deus escolhe, Deus escolhe. Um dia Deus olhou para a terra, viu Abrão. Será que não tinha mais homem lá, pastor? Mas Deus olhou para Abrão e falou: é com você que eu quero. Aleluia. Deus olhou para a terra e falou assim: é com a Cíntia que eu quero. Eu me lembro, irmãos, quando Deus ele pede para Moisés fazer lá o santuário. Eu já até ministrei aqui sobre isso. Ele fala assim: olha, pega a madeira de acácia. E diz que a madeira de acácia era dura, era tortuosa, era difícil de cortar. Os artesãos não usavam essa madeira de jeito nenhum. E aí Deus fala para Moisés: pega essa madeira. Ninguém dava nada para essa madeira. E Moisés fala: meu Deus, mas essa madeira... E ele fala: pega, porque eu separei um homem, Bezalel. Eu ungi de sabedoria. Irmãos, olha que difícil que era essa madeira. Ele escolheu um homem, ele encheu do Espírito Santo dele, ele deu sabedoria para poder fazer o santuário.
E o Espírito Santo começou a falar no meu coração: essa madeira sou eu, essa madeira é você. Irmãos, quantos defeitos a gente tem, nem a gente aguenta a gente, sabe? É só Deus para lidar com a gente. Esses dias eu estava conversando com uma colega do trabalho e ela falou assim: eu estou muito triste. E eu falei: aconteceu alguma coisa? Eu não sei o que aconteceu, eu estou muito triste porque aconteceu um monte de coisa, eu não estou entendendo mais nada. E eu falei: meu Deus, é só Deus para lidar com a gente. E Deus, ele olha para a terra e fala: pega a Andréia. Será que não tinha mais opção? Tinha mais opção. Mas Deus, ele olha e fala assim: eu escolhi você, eu não abro mão de você. Ah, mas tem tantos defeitos. Ah, mas olha como é que é. Mas Deus, ele fala nessa noite: ei, eu te escolhi, aleluia. Antes de fazer o barro, eu escolhi. Mas não serve para nada, é difícil de lidar. Mas ele fala: tem valor para mim, eu tenho um propósito, eu vou moldar, eu tenho um propósito, aleluia. Ele escolhe aquela madeira e depois de tudo ele fala assim: pega o ouro em pó, passa por dentro, passa por fora, porque a madeira trata da nossa natureza humana, difícil, mas o ouro trata da natureza de Deus. E aí ele olha para o pastor e fala assim: é esse que eu quero. Ah, mas não tem outra pessoa, mas é ele. Pega a Carol, é ela que eu quero, mas olha como ela tá, mas eu quero ela, eu não abro mão. Que Deus é esse, irmãos, que pega a gente, que não tem qualidade nenhuma, que não tem capacidade, que é tão instável, e Deus fala nessa noite: Balavassúria, eu te escolhi, independente de como você esteja, independente de como você tenha andado, eu te escolhi, eu tenho um propósito. Recebe nessa noite, aleluia. Irmãos, eu sinto um amor tão grande de Deus. Você é vaso, você é escolhido, aleluia. Será que não tinha outra pessoa para estar aqui? Tinha, tem vários, mas Deus, ele fala: não, eu quero você. Sabe por quê? Porque ele é o dono de tudo. Ele escolhe quem ele quer, ele faz como ele quer, ele levanta quem ele quer. E quando Jeremias vê aquela visão, Deus estava falando para ele assim: Jeremias, eu posso fazer isso com a nação. Se eu quiser, eu pego o povo, eu quebro, faço tudo de novo, porque eu não abro mão. E me chama a atenção, irmãos, que depois que o oleiro ele escolhe o vaso, ele começa a amassar. Porque quando ele amassa, começa a sair as impurezas. Aí é resto de lixo que está lá no meio do barro. É coisas que a mais que está ali no meio do barro. E Deus começa a amassar. E é por isso que tem processos na nossa vida que a gente não entende, mas é o oleiro amassando. Porque pode estar duro, pode estar quebrado, pode estar torto, pode estar para lá e para cá, mas ele não abre mão. Então ele começa a trabalhar, ele começa a amassar, e quando ele começa a amassar, as impurezas vão saindo. A gente não entende nada, a gente quer desistir, mas é o oleiro cuidando do barro, porque ele tem um vaso nas mãos dele, aleluia. Depois que ele escolhe a dedo, ele amassa. Depois que ele amassa, ele começa a moldar o vaso. E aí eu acho lindo, Dilma, porque às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim: queria tanto ter a personalidade dessa pessoa, eu queria tanto agir como essa pessoa. Mas Deus, ele não olha assim. Quando ele olha para você, ele tem um propósito para você. O propósito que ele tem para você é diferente do que ele tem para mim, porque ele é o oleiro. Por isso que o oleiro faz vaso, faz bacia, faz grande, faz pequeno, porque ele sabe o que ele precisa. Em Pedro diz assim, que a multiforme e graça de Deus. Sabe o que é isso? Ele, quando olha para mim, quando olha para você, ele respeita o seu jeito de ser. Ele vai te moldando para o propósito que ele precisa naquele dia, naquele momento. E às vezes, o que o irmão pode fazer, eu não vou poder fazer. O que você vai fazer, eu não vou conseguir fazer. Então é por isso que ele fala assim, Paulo fala assim: o olho tem o lugar de ser olho, o pé tem o lugar de ser pé. É cada coisa no seu lugar, mas todo mundo tem um propósito no reino de Deus, aleluia.
aleluia. Você tem um propósito. Ah, mas o que é esse propósito? Deus, Ele vem nessa noite para te lembrar. Desce na casa do oleiro. Eu vou te mostrar o propósito que eu tenho para você, porque você é vaso escolhido, aleluia. Deus, Ele escolhe, Deus, Ele modela, Ele faz o vaso e parece que está pronto já. Mas aí não está. Aí o vaso está cru. E quantas das vezes, né? A gente pede tantas coisas para Deus e fala, pode dar porque eu estou pronta para receber. E Deus olha e fala, está cru, eu não vou poder dar agora. E aí Deus coloca no fogo. Quando chega no fogo, é uma temperatura altíssima. E coloca o vaso lá. E aquele vaso, ele vai tirando o cheiro mau. Ah, o mau cheiro é só o fogo que tira. Porque quantas vezes a gente olha, a gente julga tanto pela aparência. Olha, tem cara de vaso. A gente mede a espiritualidade das pessoas pelo aquilo que a gente olha e vê. Mas Deus, que é o Senhor da casa, Deus, que Ele é o oleiro, Ele conhece exatamente como eu estou, como você está, como foi dito aqui nessa noite. Deus, Ele conhece a sua verdade. Então não se preocupe não, deixa falar, porque irmãos, juízes vai ter muito, pessoas que sentenciam, meu Deus, é um monte, mas tem um advogado, aleluia. Esse advogado, ele conhece o meu andar, o meu deitar. Esse advogado, ele conhece quando você deita, quando você levanta. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece aquilo que é defeito. Ele conhece aquilo que precisa ser melhorado. E Ele não expõe, mas Ele molda, aleluia. Ele pega, coloca aquele vaso no fogo, vai tirando o mau cheiro. Ah, mas é crente, mas compra e não paga. Ah, mas é vaso, mas é fofoqueiro. Ah, mas é vaso, mas não vigia. E aí Deus coloca no fogo. E aí ali Ele vai começando a tirar. Tira as impurezas, tira as bolhas, tira o mau cheiro. E quando eu estava terminando de ler, irmãos, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. E eu lembrei do versículo que Paulo diz, ele fala assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E quando eu li isso, o Espírito Santo falava assim, eu falei, acabou os processos do vaso. E o Espírito Santo falava, não. Sabe por quê? Porque vaso trinca. Isso foi tão forte, irmãos, quando Deus ele falou isso. Porque às vezes a gente compra um vaso e ele está perfeito, passou por todas as etapas, mas aí no meio da trajetória, até chegar na minha casa e na sua casa, ele pode trincar. E sabe o que o Espírito Santo falava ao meu coração? Tem vasos que estão trincados. Às vezes a gente passa até uma tinta, né? Vira a trinca para a parede e fala, ninguém vai ver. Mas o oleiro vê, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Tem pessoas que entraram neste lugar e que estão nos ouvindo, que está trincado. Mas o oleiro, que é o Senhor da minha vida e da sua vida, Ele diz, eu não abro mão, você é vaso, eu trabalho tudo de novo, porque para mim não faz diferença, eu amo, é vaso escolhido. Não adianta, queridos, querer fugir, não adianta querer largar o ministério, não querer mais nada, porque o vaso vai trincar mesmo, porque se nós estivéssemos, querido, prontos, nós estaríamos na glória, mas se nós estamos aqui ainda, é porque o oleiro quer fazer grandes coisas, é porque o oleiro tem propósito, é porque o oleiro ainda espera por você. Então não adianta querer fugir, não adianta querer dar um tempo, não adianta, porque na próxima esquina o Senhor vai estar de braços abertos dizendo, ei, você é vaso, você é meu, e balavassúria. Tinha uma menina que estudava comigo, que eu chamava, ela era católica, não praticante, e eu falava para ela, vamos comigo para a igreja. E ela falava assim, não, eu não estou pronta para entrar lá. E por muito tempo eu não entendi por que ela falava isso, eu não estou pronta.
É porque às vezes, irmãos, a gente acha que ambiente de igreja é para pessoas santas. A gente acha que a igreja é lugar para quem está santificado. Mas não é. A igreja é lugar de pessoas que querem melhorar. Aleluia. A igreja é hospital, onde a gente entra com dor na alma, dor no espírito, dor no emocional. E o oleiro está aqui falando: cadê? Eu curo, eu arrumo, eu ajusto. A igreja é oficina. E se eu e você não conseguir entender isso, a gente não entende o propósito de Deus. E o que Deus está falando nessa noite é: você não está na mão do adversário. Deus está falando para uma pessoa nessa noite. E balavassúria, mas essa aí eu já é. Não, você está na mão do oleiro. Não importa a forma que você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa como foram as suas escolhas até o dia de hoje, o oleiro está aqui e te diz: filha, você é barro, eu quero você, eu não abro mão de você. Aleluia. A gente trinca mesmo, porque a gente é barro. Nem sempre a gente vai estar lá nas alturas com a fé. Não, tem dia que a gente vai ter vontade de chutar o balde mesmo. Mas quando vier essa vontade, você fala: Senhor, me ajuda a pegar esse balde, porque eu creio que o Senhor tem propósito. Aleluia. Eu já estou encerrando, eu quero orar com você, mas antes eu quero falar de uma historinha que eu li, de um homem que tinha 2 baldes. E todos os dias esse homem pegava os 2 baldes do mesmo lado, e ele saía da casa até o poço. Mas quando chegava na metade, um dos vasos estava trincado, estava rachado, e a água chegava pela metade. E a historinha vai dizer que coloca lá na despensa, e o vaso perfeito fala assim para o vaso trincado: por que você não fica aqui? Você não está cumprindo o seu propósito, você está trincado. Você não percebe que você não carrega água? E o vaso trincado começa a pensar. E quando o Senhor chega para pegar o vaso, ele fala para o Senhor assim: eu não vou mais, porque eu estou trincado. Aleluia. Eu não sirvo para o propósito. E aí o dono do balde, ele olha e fala assim: não, você não percebeu? Olha para o jardim. As flores, elas só nasceram do lado que você regou. Porque mesmo com propósito, mesmo trincado, você tinha um propósito. Então no caminho, ribalavassúria, no caminho o objetivo foi cumprido. E eu quero te dizer: trincado, inteiro, de pé, o dono do balde, o dono do vaso, o oleiro, ele não abre mão de você, porque você tem um propósito. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé. Eu quero orar. E o Espírito Santo falava ao meu coração que tem pessoas que estão com a mente metralhada, porque o inimigo tem soprado dia e noite os seus pecados, as suas fraquezas. Mas Deus que te conhece e te conduziu até o dia de hoje neste lugar, Ele diz: sou eu o Deus que faço tudo de novo. Sou eu o Deus que te justifico. Sou eu o Deus que te entendo, que te carrego no colo. Sou eu o Deus que te trouxe aqui para te dizer: trincado, rachado, eu não abro mão de você. Você tem um valor. Aleluia. Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai que nos confronta, e até quando o Senhor nos corrige é com amor. Pai querido, olha quantas pessoas eu posso ver os rostos em balavassúria, que tem sofrido opressão, acusação, dores de alma, dores do espírito. Quantas pessoas que têm ouvido palavras que têm entrado lá na alma, dizendo que não adianta mais, dizendo que
de quem nós somos, não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com quem o Senhor é. E o Senhor é um Pai amoroso que não abre mão, o Senhor é um Pai que marca encontros e balavassúria para curar ferida, para derramar força mais uma vez. Pai querido, que o Senhor venha nessa noite dispensar a cada uma das suas filhas, dos seus filhos, desses jovens, dessas crianças, com o seu abraço de amor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, que essa palavra traga fruto para a minha vida, traga, meu Deus amado, amadurecimento, traga, meu Deus amado, transformação. Oh Jesus, continua, meu Deus, sustentando as nossas vidas, para a tua honra, meu Deus, e para a tua glória, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, aleluia. Louvado, engrandecido é o teu nome. Irmãos, é triste a voz do adversário que quer nos acusar, mas é extraordinária a mão de Deus que nos levanta, aleluia. Saia dessa noite daqui sabendo que você é vaso escolhido, e essa é a verdade que Deus quer que você grave na tábua do seu coração, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.